Hello guys! Teacher G mais uma vez passando por aqui, hoje com mais uma aula da série de aulas com a Teacher, e a aula de hoje nós vamos ver como fica a pronúncia de verbos no passado em inglês. O que eu percebo? As pessoas conhecem às vezes o verbo no passado, sabem como que fica aquele verbo no inglês no passado, só que na hora que vai falar a pronúncia fica um pouco confusa, ela está falando no passado, mas o verbo ainda soa no presente, sabe? Então fica um pouco confusa a pronúncia desses verbos no passado. E para a gente começar a entender como é que ficam esses verbos no passado, como é que fica a pronúncia desses verbos, é importante a gente entender o seguinte, que eu vou passar para vocês hoje 3 sons, né, dos verbos no passado para os verbos regulares, tá? Porque os irregulares, cada verbo é de um jeito, e aí não tem como a gente identificar como é a pronúncia de cada um se a gente não conhece esses verbos. Agora, os regulares, dá pra gente já saber como é que vai ser a pronúncia daquele verbo. Quem são os verbos regulares? Só pra gente lembrar. São aqueles verbos que quando estão no passado, eles terminam com D ou ED ou IED, tá? Então, por exemplo, se o verbo é trabalhar, né, ele no presente, né, coloquei aqui para vocês, work. No passado, worked, tá? Esses são os verbos regulares. Tanto no passado ou no particípio, né, o trabalhador, a terminação é a mesma. Né? Então, os verbos regulares são aqueles que quando estão no passado, ou eles têm a terminação de ED, ou só do D, por exemplo, like, já termina com E, só acrescenta o D. Ou, por exemplo, IED, né? Quando tem uma consoante, um Y, study, por exemplo. Então, isso são verbos regulares, só para você entender o que a gente está falando. Então, nós vamos conhecer a pronúncia desses verbos, né? Porque, como eu te falei, os verbos regulares têm uma regrinha de pronúncia. Se a gente conhecer como é que funciona essa regrinha, a gente sabe como é que fica o som, como que a gente pronuncia esses verbos. Os irregulares já não, porque cada um fica de um jeito, tá? Então, para a gente começar a conhecer quais são essas situações de pronúncia dos verbos regulares, eu quero trazer para vocês a primeira situação, o primeiro som. Nós vamos ver as 3 regrinhas de 3 sons diferentes desses verbos regulares quando ficam no passado. A primeira, né, o primeiro som é esse som aqui, ó. Eu coloquei aqui o som do D, tá? D sound. O que é esse som do D? Você vai entender melhor aqui no exemplo. A maioria dos verbos no passado em inglês, dos verbos regulares. Lembra sempre que a gente só vai falar dos verbos regulares nessa aula, tudo bem? A maioria dos verbos regulares, quando estão no passado, recebem esse som de D quando estão no passado. O que acontece? Com a escrita deles, normalmente vem o ED, né? Ou o D, as pessoas acabam achando que esse ED que aparece na escrita, por exemplo, como travel, né? A hora que ele está no passado, acrescenta um ED. Como a gente vê esse ED aqui lá no verbo, no passado, as pessoas acabam achando que esse E tem algum som, ou eu preciso pronunciar esse E. E, na verdade, não. Então, a gente vai começar a entender que a maioria dos verbos, quando estão no passado, os verbos regulares, recebem só um som do D. Por exemplo, olha o primeiro verbo que eu coloquei aqui para você. O verbo viver, morar. No presente, a pronúncia dele é live. Tudo bem? Live. Para eu falar ele no passado, eu só vou acrescentar o som do D. Mais nada. Igual ele já está no presente, eu acrescento o som do D. Lived. Lived. Olha a transcrição fonética dele. Todas essas escritas que estão aqui no cantinho dos verbos é a transcrição fonética. Como que eu falo isso? Aqueles dicionários, né? Antigos, né? Que hoje a gente já tem os dicionários online, já procura por lá. Mas o dicionário mesmo, aquele que você abre e vai folheando, você tem essa transcrição fonética e a maioria dos dicionários online também. Então, no passado, lived, eu só acrescentei o som do D. Olha o verbo amar, por exemplo. No presente, love. No passado, a gente só vai acrescentar esse som do D.
loved, loved. Olha a transcrição dele aqui, né? Ó. Loved. Olha o verbo viajar. Cuidado com esses verbos que terminam com uma consoante. Viajar, travel. Quando eu jogo ele no passado, eu ouço a maioria das pessoas dizerem o seguinte, traveled. Eles veem um E, logo pensa que tem que pronunciar esse E. Não preciso, guys. Eu só vou acrescentar o som de D também nesse verbo. Então, se no presente eu falo travel, tudo bem? No passado, vamos só acrescentar esse som de D, do D. Traveled. Olha a transcrição. Traveled. É só isso. Esse E eu não pronuncio, tá? Então, a gente às vezes está tentando falar no passado, e aí às vezes sai um traveled, não tem esse E, fica traveled. Pronto, já está no passado o seu verbo. Olha o verbo play, que é jogar, brincar, pode ser tocar também, tocar instrumento, né? A gente usa o play. Também, né? Ele acrescenta o ED a hora que ele está no passado, isso na escrita, né, gente? Mas na hora de falar, esse E também não tem som. Por quê? Porque eu só vou acrescentar o som do D nesse verbo. Então, se no presente eu falo play, no passado, played. Só isso. Olha a transcrição dele aqui, ó. Played. Vocês perceberam que o som do E não entra mesmo, né, nessa transcrição fonética? Então, o primeiro som que nós vamos conhecer para a hora que eu falo os verbos no passado é esse som de D, que é D. Traveled. D, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos ainda nesse som? Olha o verbo seguir, acompanhar, né? Follow, follow. Também, ó. Ele vem o ED, mas esse E é mudo, não falo ele. Followed, followed, tá? É esse som, followed. Não tem esse followed, por exemplo. Olha o verbo ligar, né? Call. Call, o que eu ouço muitas vezes, call it, né? As pessoas dizem assim porque vê o E lá, pensa, é para falar esse E, né? Se ele tá aí é para falar. Não, eu não pronuncio esse E, ele fica mudo. Então, no presente, call, no passado, called. É só o som do D que vai acrescentar. Olha ali o verbo retornar. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com os verbos que terminam em consoante. Porque daí entra esse ED, dá uma vontade de falar esse ED, ele é mudo esse E. Retornar, return. Olha no passado, né? Olha a transcrição fonética dele aqui, né? O E não entra mesmo. Returned. Ao invés de returned, não tem esse ned, returned. E sim, returned, returned, tá? Olha o verbo orar, rezar, né? Eu tenho ali o pray, mesma coisa, acrescenta o ED na escrita, mas na fala é só o som do D. Prayed, prayed, é isso. Então, a maioria dos verbos no passado em inglês vão receber esse som de D. Ai, teacher, mas tem um E ali, ED. Ignora esse E, é só o som do D mesmo. Tudo bem? Esse é o primeiro som, é a primeira regrinha de pronúncia de verbos no passado em inglês, tá? Mesmo que escreva com ED, o som vai ser de D. A maioria dos verbos vão receber esse som, só esse D. Called, tá? Qual é a segunda situação, então, dos verbos regulares, de pronúncia desses verbos regulares? A segunda situação, eu vou acrescentar um som de ed no meu verbo. Mas quais verbos? Como que eu vou saber agora, teacher? Quando é só o D, quando é o ed, tá? Então, esse som de ed. Quando que eu vou acrescentar esse som? Toda vez que eu tiver um verbo que termina com o som de T e D, a hora que ele for para o passado, eu vou acrescentar esse som de ed. Verbos que terminam com o som de T e D no presente. A hora que eles vão para o passado, recebem esse som de ed. Você vai entender melhor a hora que a gente chegar nos exemplos. Então, vamos lá. Por exemplo, ó, coloquei alguns verbos aqui para vocês. O verbo testar, por exemplo. No presente, ele é test. Test. Olha ali o som que ele terminou. Ele não terminou com o som de T? Conforme eu falei ali para você, verbos que terminam com o som de T e D
Quando eles vão para o passado, recebe esse som de ed no final, tá? Então, test terminou com som de T, então ele vai entrar nessa situação. Então, como é que ficou o passado dele? Tested, tested, tá? Esse ed no final, tested. Visitar, não é um verbo também que terminou com o som do T? Olha ali, visit, no presente, visit. No passado, vou acrescentar esse som do ed. Escreve com ed, não tem problema escrito, o que importa agora é a pronúncia. Visitou, no passado, como é que fica então a pronúncia desse verbo no passado? Visited, visited, olha o ed lá no final, visited, tá? Olha o verbo precisar, need, terminou com som de D. Lembra que eu falei? Verbos que terminam com som de T e D, quando eles vão para o passado, acrescenta esse som de ed. O verbo precisar termina com som de D, need. Olha no passado, guys, né? Vou colocar esse som do ed, needed, needed. Tudo bem? Olha esse verbo que interessante, decidir. Teacher, mas ele termina com E, ó, decide. Tá, mas o som é de D. Não importa se termina com uma vogal o verbo. O que a gente considera é o som. Então, terminou com som de D, decide, decide, som de D. A hora que eu jogo ele para o passado, acrescento esse som de ed, assim como nós vimos nos anteriores. Então, decidiu, decided, decided. Tudo bem? Então, a segunda situação que nós vimos de som de verbos regulares no passado é esse som de ed que eu vou acrescentar, tá? Vamos dar uma olhadinha em mais exemplos ali, ó. Olha o verbo descansar. Terminou com som de T. Rest, rest. Bom, se eu já sei que terminou com som de T, quando eu vou falar esse verbo no passado, eu sei também que eu vou acrescentar esse ed lá no finalzinho. Rested. O som, tá, guys? Rested. Eu descansei ontem. I rested yesterday, tá? Olha o verbo começar. Start. Start. Comecei no passado. Também vamos colocar esse som de ed no final. Started. Started, tá? Vocês vão perceber que esse segundo T aqui do start, ele muda um pouquinho o som também, né? Ele fica um som de D bem sutil. Started, tá? Olha o verbo evitar. Avoid. Avoid. Termina com som de D. No passado, vou acrescentar esse ed, bem sutil lá no final. Avoided. Avoided, tá? O verbo fingir. Esse é um falso cognato. Tem uma aula minha, um vídeo meu falando sobre o pretend. Ele não é pretender, tá? Ele é fingir, ele é um falso cognato. Tem uma aula falando sobre ele. Fingir, pretend, terminou também com som de D. Se eu tiver que usar esse verbo no passado, a pronúncia dele também tem esse ed lá no final. Pretended, pretended. É isso, guys, tá? Então, verbos que terminam com o som de T e o som de D, verbos regulares. Lembre-se disso. Por que o irregular não entra nisso, guys? Porque o irregular, cada verbo fica de um jeito, né? Tem uma aula minha falando sobre os verbos no passado e cada verbo fica de um jeito. Por exemplo, o verbo dirigir, drive. O passado dele, eu dirigi ontem, por exemplo. I drove, né? Então, ele fica diferente. Então, não dá pra gente ter uma regra de som para esses verbos. Os regulares, não. Por quê? Porque as terminações dos verbos regulares são sempre as mesmas. Ou é D, ou é ED, ou IED. Então, os sons também serão os mesmos. Ou é o som do D lá no final, só o D, né? Traveled. Ou é o it, que a gente está vendo agora, né? Verbos que terminam com som de T e D, como rest, rested. Ou a gente vai ver o terceiro som qual é. O terceiro som dos verbos regulares no passado, eu acredito que é o mais desafiador e é o som que menos as pessoas conhecem, né? Raramente, quando eu estou falando inglês com alguém que está estudando, né? Ou já é fluente no idioma, né? Já consegue conversar muito bem, aliás,
Não se trata de nível, tá, gente? Mas já consegue se comunicar. É muito raro as pessoas que conhecem esse som, esse detalhe desse som dos verbos regulares no passado, nessa condição que eu vou mostrar para você. É bem raro eu encontrar pessoas que conhecem e que falam dessa forma, tá? O terceiro som que a gente vai conhecer de verbos regulares no passado, né? A pronúncia de verbos regulares no passado é o som do T. Alguns verbos, quando eu falo no passado em inglês, vão ter um som de T no final. Como assim, né? Da onde saiu esse som de T? Vamos conhecer então em qual situação isso vai acontecer. Guys, verbos com essas terminações que eu coloquei aqui para você. Toda vez que eu coloco esses verbos no passado, ele vai ter um sonzinho de T. Ó, eu já vou mostrar na prática ali nos exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, coloquei aqui essas terminações já para a gente visualizar e ficar melhor. Vamos imaginar então que eu quero falar esse verbo no passado, o verbo passar. No presente, a pronúncia dele é pass. Pass. Olha o som de S ali, né? Então, ele termina aqui com SS, né? Esse som de S. Quando eu falo esse verbo no passado, mesmo que ele se escreve com ED, tá? O meu som dele no passado vai ter um som de T acrescido nesse verbo. Então, no presente é pass. No passado, eu vou acrescentar um som de T aí. O que as pessoas acabam fazendo quando vem um verbo como esse? Pass. Ah, no passado, passed, né? Watch, watched. Search, searched. Wash, washed. As pessoas acabam fazendo dessa forma. A gente vai ver que não, que vai ficar diferente, que é um som de T que nós vamos acrescentar. Então, o verbo passar no presente, pass. No passado, olha a transcrição fonética dele, que legal. O T tá ali na transcrição. Em todos eles aparece o T, que é o som de T mesmo. Então, passei no passado, passed, passed. Sabe igual de passado? Present, past and future. É assim, igualzinho. Passei, passed. É isso, guys. E não passed, como pode ser que a gente imagina, né? Olha o verbo assistir. Watch, watch. Olha a terminação lá do CH que ele aparece ali, né? Entre os verbos que vão receber esse som de T. Também. Eu sempre pego a minha referência do som dele no presente. Como é que ele é no presente? Watch. Mantém esse som, grava esse som aí. Watch. Eu só vou acrescentar um som de T. Não tem som de vogal, não tem som de E, nada disso. Então, assistiu, watched, watched, tá? Olha o verbo pesquisar, search, search, né? No passado, também, searched, searched, e não searched, tá? Olha o verbo lavar, wash, wash, né? No passado, só acrescento o som do T, washed, washed. Só isso, guys. E nada de washed, searched, passed, só o som do T. Olha os outros exemplos ali, ó. Trabalhar. Como é que a gente fala o verbo trabalhar no passado? É um verbo que vocês usam bastante. Toda hora a gente está falando algo sobre a rotina de trabalho. Como ele termina com um K, o som de K, no presente, né? Work, work. No passado, só vou acrescentar o som do T. Então, ao invés de worked, que é o que a maioria das pessoas falam, a pronúncia do verbo trabalhar no passado, worked, worked. Só o som do T. Tudo bem? Olha o verbo gostar, like. Termina com E, mas o som é de K. Like. Esse E é mudo, o som dele é o K. Também, no passado, eu vou acrescentar o som do T. Liked. Liked, tá? Olha o verbo ter esperança, né? Esperar no sentido de ter esperança. Hope. Hope. Termina com E, mas o som dele é de P. Então, termina com o som de P.
P. Esses verbos que terminam com esse som, no passado recebem o som de T. Tive esperança, esperei, hoped, hoped, som de T, tá, guys? Olha o verbo sentir falta, sentir saudades, né? Ou perder também, miss, miss. No passado, né, eu ouço muito missed, não tenho missed, né? Porque eu só vou acrescentar o som de T naquele som do verbo no presente. Então, se no presente é miss, no passado, missed, entender? Eu pego o som dele no presente, miss, coloco, acrescento o som do T, missed. É isso. I missed you yesterday, tá? Então, no passado é só o som do T que eu acrescento. Olha o verbo consertar, fix. Terminou com o som do X, fix. Olha a transcrição fonética dele no passado, que interessante, né? Presente, fix. O que eu vou fazer no passado? Só acrescento o som do T. Eu ouço as pessoas dizerem fixed, porque não conhecem essa regrinha de pronúncia. Então, fix, no passado, fixed, fixed, tá? Som de T. Então, quais são os 3 sons? A gente vai dar uma recapitulada, mas ó, fique atento, bastante atenção para o verbo trabalhar, que é um verbo que a gente usa bastante, está sempre falando. Toda vez que eu vou falar esse verbo no passado, como a terminação dele, o som dele é de K, eu termino com o som de K, work. Quando eu falo esse verbo no passado, o verbo trabalhar no passado, vai receber o som de T, worked. Então, atenção com este verbo, que ele é um verbo bastante usado. Worked, e não worked, ou worked, ou algo do tipo, tudo bem? Muito bem. Então, recapitulando aí, ó, a pronúncia dos verbos regulares no passado em inglês são 3 sons para a gente poder pronunciar os verbos no passado em inglês. Verbos regulares. Quais são esses sons? Primeiro, acrescentar o som do D, bem sutil, né? Esse D, né? Verbos, por exemplo, travel, no presente, travel, no passado, traveled. Só acrescento o som do D e não traveled. Ligar, call, no passado, called. Só acrescentei o som do D, tá? Segundo som, id. Quando que eu acrescento esse som do id, né? Verbos que terminam com o som de T e D. Por exemplo, rest, rested, decide, decided, tá? Eu vou ter esse id lá no final do verbo. Lembra sempre que o que importa pra gente é o som. E não se termina com vogal, com E, o som do verbo. Decide. Teacher, mas termina com E, decide. Mas o som é de D, então entra aqui nessa situação. Decided, tudo bem? Que são os verbos que terminam com T e D, tá? Coloquei aqui para você visualizar mais uma vez e te ajudar a lembrar, né? O terceiro som, que eu falei para você que é o mais desafiador. Raramente eu vejo pessoas que já são fluentes em inglês identificarem esse som e usá-lo, né, na hora de falar os verbos no passado, tá? Então, é um conteúdo bastante importante. Verbos que terminam com esse som, sons, SS, CH, X, SH, o K e o P, né? Eu vou acrescentar o som de T. Entre todos os verbos que nós vimos, um que a gente está o tempo todo falando, work, no passado. Ah, eu trabalhei ontem, I worked yesterday, tá? Ao invés de I worked. Então, terminou com esses sons, trabalhei, worked, tá? Senti falta, né? Que é o miss, missed. Consertei, fixed, tá? Ah, esperei, no sentido de tive esperança, hoped, tá bom? Então, ó, essa última, essa terceira, eu recomendo a você assistir de novo, treinar bastante para você ir identificando, porque bem poucas pessoas conhecem e dominam esse terceiro som, tudo bem? Guys, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo para você. Thank you, a gente se vê, bye bye!